Louvado seja o nome do Senhor. Levítico, querido, é um livro que traz mandamentos, que traz promessas, e também traz ameaças de Deus. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, louvado seja o nome do Senhor, mas quando você abre a palavra de Deus, que é Espírito e que é vida, você cresce na graça e no entendimento de Deus. Aí você entende que vale a pena obedecer a Deus do que se sacrificar, querido. Porque a palavra é clara. Diz assim o texto: não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figuras de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e revivenciareis os meus santuários. Eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os fizerdes, então eu vos darei, aleluia, as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a debulha se vos chegará a vítima, e a vítima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros nas vossas terras. Também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada, e perseguirei os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós, 5 de vós perseguirão 100, e 100 de vós perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. E para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, confirmarei o meu concerto convosco, e comereis o depósito velho, depois de envelhecido, e tirarei fora o velho, por causa do novo, e porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se infamará, e andarei no meio de vós, e eu serei por Deus, e vós me sereis por povo. Eu sou Deus, vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fossem seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar direito. A gente lê esse texto, a gente vê a confiança que eu e você precisamos, queridos, depositar em Deus. Ele diz coisas lindas aqui: mas se não me ouvirdes e não fizerdes todos estes mandamentos, e se me rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, e não cumprindo os meus mandamentos para invalidar o meu conserto, então eu também vos farei isto: porém sobre vós terror, a desseca, a febre ardente, que consuma os olhos e atormenta a alma, e semeareis de balde a vossa semente, e os vossos inimigos a comerão. E porém a minha face contra vós, e sereis feridos diante dos vossos inimigos, e os que vos aborrecem de vós se assenhorearão, e fugireis sem que ninguém vos persiga. Pode acertar em nome de Jesus. Eu não quero nem continuar lendo esse texto, porque traz bênçãos, traz promessas, traz livramentos. Louvado seja o nome do Senhor. E é lindo isso aqui, porque essa introdução é o nosso propósito.
propósito aqui, querido, é mostrar a você nessa noite. Hoje é dia do pastor. Não sei se é hoje, mas foi dia 8, né? O dia do pastor. Mas nossas vidas estão dentro de padrões e propósitos estabelecidos por Deus, dentro da sua palavra. Eu sei que hoje, nessa noite, viu alguns louvores, viu algumas apresentações, viu alguns candidatos a pastores, e de repente você ouviu uma voz que estabeleceu um princípio de padrão para que Deus fosse honrado na terra através dos seus ministros. E nós vemos aqui nesse texto que nossas vidas precisam estar dentro de padrões e propósito, e para o Pai Celeste, para isso existem condições. Nosso Deus é um Deus de condições. Você crê nesse negócio? Talvez você entrou aqui cabisbaixo, destruído, triste, amargurado, talvez ao vazio no seu coração, talvez alguma coisa aconteceu, talvez você está perecendo e não entende o porquê. Deus estabelece princípios na sua palavra, querido, para que você tenha uma vida boa, para que você tenha uma vida soé, para que você tenha uma vida de Deus. Eu estava ontem ali pregando em Moço do Sul e Deus, a alegria invadiu meu coração, e ao mesmo tempo meu espírito interagiu com o de Deus, e eu andei com o sanfoneiro lá tocando uma sanfona, e eu dizendo: Senhor, muito obrigado, Deus. Como vale a pena estar no centro da sua vontade e não querer fazer a minha e a nossa. Então existem condições, querido, para que sejamos abençoados por Deus. E você precisa sair daqui desta noite coeso disso. Há um princípio ético estabelecido nesta palavra, e aqui é uma igreja de louvor, é uma igreja de ensino. Nós temos ensinado nesta igreja para que você cresça cada vez mais na graça e no conhecimento de Deus. Se alguma coisa errada está acontecendo contigo, querido, não é por falta de ensino e de orientações que estão sendo estabelecidas por esta palavra. Quando nós lemos esse texto aqui, nós vemos que o versículo 4, desse capítulo, já abre para mim e você as condições do Senhor para termos uma vida abençoada. Diz ele assim: se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os fizerdes. O que é isso, pastor? Eu não posso só andar, eu não posso só guardar os mandamentos na mente, saber que Deus é bom, que Ele salva, que Ele cura, que Ele batiza, que Ele sangue, que Ele dá para o céu. Eu preciso também, diz o versículo aqui, fazer. Eu preciso exercitar aquilo que Deus estabeleceu como padrão de vida prática para a minha vida, para que eu e a minha casa sejamos também abençoados. Quantas pessoas, irmãos, que no texto aqui, até tentam andar, até conhecem, mas quando parte para a prática, não conseguem exercitar-se e fazer aquilo que Deus estabeleceu, e por isso, em algum momento da vida, estão sendo fracassados e tendo respostas negativas, não porque Deus é mau, querido, não porque Deus é injusto, porque é um princípio estabelecido nesta palavra. Andar nos meus estatutos não é andar como eu quero. Você entende isso nessa noite? E acho que andará bastante. Andar nos meus estatutos, diz o Senhor, não é andar como você quer. Eu preciso, eu decido, eu proponho, mas é andar segundo o que Deus tem planejado. Talvez esse vazio que está aí na tua casa, talvez a crise existencial que você está vivendo, talvez o conflito existencial que está envolvendo a tua vida nos céus, é porque às vezes nós queremos andar segundo os nossos padrões, segundo a nossa vontade, segundo aquilo que nós queremos e pensamos, mas quando Deus nos enquadra andar de acordo com aquilo que Ele estabeleceu, o novo de Deus chega na nossa vida. Você crê nesse negócio? Aleluia! Andar, irmãos, em harmonia com Deus. Andar aqui em sintonia com o Papai do céu. Guardar os meus mandamentos como os fazem bem os mandamentos do
Salmo. Amém? Você não, Vicente? Eu acho bonito isso aqui. Além do Senhor é perfeita. E refrigera a alma. Sabe o que é alma? Sentimento. Sabe o que é alma, querido? Vontade. Sabe o que é alma? Desejo. Sabe o que é alma? É intelecto. Sabe o que é alma? É coração. Sabe o que é alma? É a cerne do nosso psique. São as nossas emoções. Tudo isso está incluído na alma. Então o texto diz que além do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Traz paz para os nossos projetos. Traz paz, querido, para o nosso coração, para as nossas vontades, para o nosso ideal de vida, para o nosso psique, para os nossos sonhos. Além do Senhor refrigera. E o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos príncipes. Quando eu entendo isso aqui, que guardar os mandamentos do Senhor é algo lindo. Eu fico, querido, andando como um servo da luz e não como um filho das trevas, que anda tateando com as mãos, mas não sabe para onde vai, porque não há princípio de entendimento e de sabedoria. Quem anda e não sem direção, sem conhecer o Deus que serve, alguma coisa pode acontecer. Porque um cego não pode ir ao outro, ambos cairão no buraco. Mas o versículo diz que o cumprir é o mesmo que fazer. Cumprir os mandamentos do Senhor é o mesmo, querido, que praticar, que observar, deixar de teoria e partir para a prática. Sabe, nós estamos vivendo um evangelho muito teórico, um evangelho muito de teoria, e vivemos cheios do nosso conhecimento, e achamos que já sabemos de tudo. Mas você dá uma olhadinha rapidamente aí em Gálatas, eu acho bonito isso aqui. Cadê Gálatas? Fugindo aqui, meu Deus. Oh, Jesus. Amém ou não? Corre para Tiago. Tiago, meu irmão, mais perto. Fala também do que Deus está me colocando aqui na mente nesta noite. Amém? Tiago 22, 23. Oh, Jesus. E Tiago. Ah, quem achou, leia para mim rápido. Vamos lá? Tiago, capítulo 1, versículo 22, 23. Eu me vou toda colada aqui. Praticante da palavra e não apenas ouvinte, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra e não a põe em prática é como um homem que se olha no espelho, pinta o cabelo, passa o batom, olha os olhos, mas quando sai do espelho esquece como é a sua face. Não é assim que acontece muitas vezes conosco? Praticar, observar, deixar de teoria. É isso que temos que fazer. Para quê, pastor? Para que sejamos abençoados por Deus e que essa bênção seja algo de valor para o nosso entendimento, porque quando eu obedeço, vale a pena obedecer, porque existe uma resposta rema em relação àquilo que eu estou fazendo em obediência a Deus. E essa palavra diz algo lindo aqui, porque o versículo 5 diz assim, irmãos, versículo 5 ao 10, traz uma promessa de abundância de alimento. Levítico diz, capítulo 16, se você lê no 5 ao 10, diz que quando você obedece, Deus traz abundância de alimento. E sabemos que hoje há uma escassez muito grande de alimento. Apareceu aí um feijão, um preto andando no carro blindado. Quem deve ter visto isso aí pela internet?
porque não dá para comprar aquilo que você precisa comprar. A carestia é muito grande. Encontramos aqui o setor agrícola, situações climáticas, de lavouras e várias outras pragas que têm acontecido de maneira que os alimentos têm ficado cada vez mais escassos. E há países do mundo que estão morrendo com falta de alimento. Nós temos uma terra tão abençoada, sabe que nós no Rio Grande do Sul, e olhando ali naquela rua principal, aquela via linda que liga ao Espírito Santo da Bahia, vendo lá de um lado aquela campina, morros, do outro lado também tudo verde, um espaço muito grande, e as pessoas não têm mais disponibilidade para plantar, não querem mais cuidar da terra, as pessoas estão se agrupando em pequenos grupos, em pequenas cidades e municípios, e não querem mais ser da terra, do campo, e por isso a escassez está vindo sobre a terra também. E o texto diz: abundância. Quantos milhões morrem anualmente, irmãos, de inanição? Quantas pessoas estão morrendo aí? Porque o que Deus promete para os seus filhos. O versículo 4 diz: Deus manda chuva, Serote. Deus, o que promete para os seus filhos obedientes, chega no tempo certo de Deus. Bem algum falta aquele que tem o Senhor. E é por isso que nós somos igreja do Senhor. Por isso que cremos no Deus que é poderoso, que nos tirou da lama, das trevas, nos enxertou no Filho do seu amor, mas andamos na obediência porque sabemos. Se com Ele padecermos, com Ele também nós viveremos. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que vale a pena obedecer a Deus. Eu vejo aqui nesse versículo, irmãos, que Deus manda uma chuva gostosa, no tempo certo, a terra dará a sua colheita, as árvores, os seus frutos. Mas ele diz que há um interesse de intercâmbio entre uma colheita e outra. Quando a colheita velha ainda não estiver acabando, a dispensa cheia, a colheita velha não estiver quase ainda terminando, já vai estar no tempo de entrar uma colheita nova no celeiro. Tem que tirar a velha que está sobrejando para que entre a nova. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é isso que eu quero falar com você? Que quando você está no centro da vontade de Deus, as bênçãos te acompanham. Você não precisa correr atrás da bênção. Os teus celeiros serão fartos. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso o texto diz: vale a pena obedecer a Deus. Não tem que inventar nada para Deus. Eu estava com Deus, eu estava pensando, Deus do céu, nós perdemos uma missão, Deus já nos deu duas. Aleluia. Deus multiplica o povo, Deus faz gente nova, Deus faz coisas novas. Não temos que inventar nada, irmãos. O principal é estar no centro da vontade de Deus. E os inimigos do nosso Deus, os nossos inimigos, serão confundidos e envergonhados, porque todo prognóstico maligno que se faz a respeito de você vai cair por terra. Porque quem te chama é o Senhor. Você tem que ficar calado. Você não tem que falar nada. Você tem que observar com seus olhos aquilo que Deus faz na tua vida. E se você crê nessa noite, querido, Deus te trouxe aqui para isso. Eu não estou oferecendo a você um evangelho chulo, ralo, não. Estou falando para você de um Deus que muda o quadro, um Deus que muda situações, mas para que isso aconteça, eu preciso fazer a minha parte. Não adianta a mamãe orar, papai orar, pastor orar, tio orar. Eu preciso estar no centro da vontade de Deus para que a bênção seja perene na minha vida. A bênção de Deus acompanha, alcançam aqueles que estão no centro da vontade de Deus. E é lindo isso aqui porque tantas coisas. Já estaremos aqui colhendo, irmãos, uvas. E serão tantas que ainda nem terminamos de colher. Já está no tempo de semear de novo. Aleluia. Nem conseguimos colher, mas já está no tempo de semear de novo. Sabe por quê? Porque Deus é fiel para quem é fiel. Deus nos honra, irmãos, não é porque nós somos alguma coisa. Deus nos honra não é porque nós merecemos algo da parte de Deus. Mas a
ato de salvação que Ele estabeleceu, quando nós éramos miseráveis, pecadores. Por isso que o texto diz aqui, não adoreis imagem, nem ídolos, nem coisa alguma semelhante, não faça aliança com essas coisas, porque eu sou o seu Deus e você é o meu povo. Quantas pessoas estão fazendo aliança com coisa errada, pastor? Não adora a imagem, não adora o ídolo, mas estão agarrados em coisas supérfluas, coisas mundanas, que não trazem glorificação para o nome do Senhor. E há um vazio na alma, no coração, e não consegue nem sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Mas a Bíblia diz que haverá fartura de pão. Deus quer que haja fartura em nossas casas. Deus quer que haja fartura de saúde, de alegria, de paz, de harmonia, de contentamento. Deus quer. Ainda não terminou a colheita, Deus já quer encher o meu celeiro. De obedecer ao Senhor. Que haja fartura em nossas casas. Que haja, irmãos, hoje é uma noite de celebração. Enquanto com medo da crise, isso, às não dizimam. Não se preocupe em separar algo especial para Deus, porque tem medo. Mas quando você teme ao Senhor, não vai acabar a farinha da tua panela. O azeite não vai cessar. Aleluia. Essa semana eu estava, Deus, eu tenho amanhã grandes compromissos em relação a esta igreja. São tão poucos dizimistas fiéis, mas eu creio no teu agir. Como é bom descansar no Senhor. Eu nem sei quanto que foi a oferta, eu nem sei quanto que foi a oferta, mas eu creio que amanhã será um novo dia. E às vezes você perdeu a graça. Que é isso, pastor? Perdeu o favor imerecido de abençoar a obra de Deus hoje. Você perdeu essa oportunidade hoje. Mas eu sei que amanhã Deus vai fazer alguma coisa a favor dessa igreja. Deus vai fazer alguma coisa a favor desta obra. Sabe por quê, irmãos? Segurança, certeza de que Deus é conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Segurança, tranquilidade, paz. Sofremos hoje, irmão, de uma doença chamada medo, insegurança, pavor. Quem não tem hoje a violência, a escassez, o desemprego, a miséria, a bancarrota? Quem não tem isso hoje, irmão? Muitas pessoas têm isso. Mas quando você está com o Senhor, você tem a certeza que Ele é poderoso para mudar o quadro, para mudar a situação. Alguém disse que os ladrões estão soltos e nós, os servos de Deus, o homem correto, justo, está preso dentro de casa com medo de sair na rua. Mas nós temos um Deus que é o nosso Deus, é o nosso ajudador, é a nossa fortaleza, é o socorro bem presente na angústia. E eu gosto disso aqui porque qual é a bênção que Deus tem prometido para mim e para você? Qual é a maior bênção que Deus tem nos prometido, irmãos? É a nossa salvação. Louco, o que você tem feito, o que você tem preparado, o que você tem montado com as forças dos teus braços, para quem será, se hoje o Senhor pedir a tua alma? Nós queremos andar no curso do mundo, achando que não, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar da minha casa, das minhas contas, dos meus negócios, eu tenho que fazer isso, não tenho tempo para a igreja, não tenho tempo para isso, Deus sabe que eu não tenho. E aí nós ficamos envolvidos, embaraçados, e a palavra diz: aquele que limita esta obra não se embaraça com os negócios dessa vida. Ninguém vai à guerra à sua própria custa, mas ele faz tudo para agradar e alegrar aquele que eu estou para a guerra. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes essa vazio, há um cansaço, há uma fadiga, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: vale a pena obedecer a minha palavra.
Você vai sair daqui hoje revigorado, louvado seja o nome do Senhor, enxertados. As guerras cessarão. Quantas desgraças, infortúnios, lágrimas. Mas fica tranquilo aí, meu querido, que o texto diz aqui, a palavra diz que, olha, Deus, Ele é fiel. Ele passa a sua espada pela terra. Deus passa os seus olhos como chama de fogo. Te trouxe aqui hoje porque conhece teu coração, sabe o que você está vivendo, sabe o que você precisa. Ele só quer que você entre no prisma, no centro da sua vontade, para que o novo aconteça hoje na tua vida. A diferença está, sabe o quê? É de você querer quebrar o seu eu, sua vontade, os seus desejos, o que você é e o que você faz, e se lançar nos braços daquele que quer direcionar a tua vida hoje. Ele morreu por você. Ele te salvou para te dar uma vida boa. Se pode pé nessa noite de celebração, que haja em nós um propósito de obedecermos ao Senhor e ouvir e de alcançarmos as suas bênçãos. Eu não sei como você se preparou hoje para esse culto. Se hoje é um dia como outro dia qualquer, mas o Senhor preparou uma mesa para você aqui nesta noite. E a chegada da sua vida. Ele te trouxe aqui, querido, e quer te dar água para beber. Deus quer te cimentar a tua sede nesta noite. E se tu creres, tu verás a glória de Deus. Ele morreu por você. Ele muda o quadro, muda a situação. E se Deus diz hoje na sua palavra que vale a pena obedecer porque Ele honra os que lhe obedecem, certamente nós temos alguém aqui nessa noite que precisa entender que é preciso dar um basta. Deus só está esperando isso na tua vida. Deus quer que você quebre toda a religiosidade que você tem, todo conhecimento de Deus. Mas você está até andando, você até conhece, mas você não pratica aquilo que Deus estabeleceu para você praticar, e está correndo um grande risco. Qual é o seu risco que você está correndo essa noite? Só você sabe, e Deus também sabe. Mas Ele manda dizer nessa noite que a solução já está aqui. E se você crês nessa noite, tu verás a glória de Deus. Se você obedecer o que Deus tem estabelecido para você, Ele vai mudar a tua vida um quadro, porque o bem maior que Ele quer te dar é a tua salvação. Deus não quer que você continue como você está, religioso, gostando de Deus, mas Deus quer que você seja um praticante, não um ouvinte, querido, porque Deus tem projetos estabelecidos para a tua vida e o tempo está passando rápido. Deus tem pressa na tua vida. Até quando vai cochear entre dois pensamentos? Que palavra dura, Senhor. Palavra dura no culto de celebração. Mas é a palavra de Deus para a tua vida, para trazer saúde para você nessa noite. Eu sei que se eu chegar aqui, irmãos, as pessoas vão ficar meio constrangidos, mas tem que ter coragem para sair do meio do povo de Deus. Tem que ter coragem para sair do meio da multidão e falar assim: Senhor, sou eu. Eu preciso deixar de andar nos meus pensamentos, nos meus desejos, nas minhas vontades. Eu preciso estar no centro da tua vontade. Eu preciso obedecer para comer o melhor desta terra. E agora, querido, que o Espírito Santo de Deus possa interagir com o teu espírito. Que não seja uma emoção, que não seja um pastor falando, mas que seja o Espírito Santo de Deus ministrando no teu homem interior, que você possa nessa noite, Ele pode trazer a lembrança daquilo que você tem feito, e você possa ter temor e tremor de Deus, e falar: Senhor, eu vou lá na frente, como Davi fazia, irmãos, mas esse pecado eu não vou cometer nunca mais, Senhor. Eu posso cometer outro tipo de pecado, mas esse nunca mais, Senhor. Davi, quando se arrependia do pecado, ele se arrependia mesmo. Para você que entrou aqui, pastor, não estou entendendo nada, mas meu coração está ardendo. Jesus quer te salvar nessa noite. Jesus quer te dar uma vida boa, uma vida de Deus, uma vida zoé, e as portas estão abertas, pronto para te
vida. Talvez você está aqui desviado do caminho do Senhor, sem uma direção. Deus quer te dar direção nessa noite, querido. E a hora é essa, a oportunidade é essa. Nós amamos você. Queremos cuidar de você. Mas você precisa entender e obedecer esta palavra para desfrutar do melhor de Deus. Tem alguém para Jesus nessa noite? Vem depressa, querido. Tem alguém para o Senhor nessa noite? A igreja está orando por você. Os irmãos estão de olhos fechados, clamando pela tua vida. Deus te trouxe aqui a uma luta, a uma guerra, a uma peleja, a uma batalha. Querido, Deus tem pressa na tua vida. E Ele só precisa que você aceite os conselhos dEle para ter uma vida boa, uma vida diferenciada. As bênçãos vão te alcançar, mas a maior é a tua salvação. Desviado do caminho do Senhor. Começou muito bem, mas algo que entristeceu o coração. Alguma coisa aconteceu que esfriou o amor, esfriou o desejo. Mas Deus tem pressa na tua vida. Ele te chama com laços de amor. Filho meu, se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Algum desviado no caminho do Senhor, que as correntes sejam quebradas nessa noite, que cadeados sejam quebrados nessa noite, você possa sair no meio da multidão e falar: Deus, eis-me aqui, Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade, Senhor. Aleluia. Você ainda não teve uma experiência de salvação, mas você quer Jesus para a tua vida. Nós queremos orar por você agora. Aonde está a primeira pessoa? Louvado seja o nome do Senhor. Vem depressa, querida. Vem depressa, querido. Deus tem pressa na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vale a pena obedecer a Deus, o chamado de Deus, a orientação de Deus. Deus tem urgência em operar na tua vida e te dar o melhor desta terra. Os salmos falam